Você está ouvindo o Jornal da Mix, a sua manhã com mais informação. Mix 6h39, ele já tá aqui com a gente. Nem o frio abala. Nem o frio. Não tem essa, né, André? Vamos então, viver. Vamos aí. Vamos fazer esses átomos aí, ó, vibrarem. Viu como a gente usa a física quântica? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Mas viu como a gente usa a física quântica? Mesmo com o frio, nós estamos felizes aqui, Com viu? certeza, não tem tempo ruim, não tem. Tempo ruim. André, hoje você traz um tema legal, interessante, mais uma vez, que é o efeito... O efeito Einstein. A gente fica mais inteligente, é isso? Poderia, né? Mas não é. Não é. É o contrário. Ai, André. Então. Sério, vamos lá então. Bom, o efeito Einstein, gente, é um termo novo até. Ele foi estabelecido há uns 3 anos atrás, entre 2021 e 2022. Os pesquisadores fizeram um estudo, uma pesquisa, e determinaram isso como efeito Einstein. Foi feito pela revista Nature. Foi feito com 10 mil pessoas ao redor do mundo, incluindo culturas, incluindo religiões. E foram 10 mil pessoas que participaram desse efeito Einstein, o que é o efeito Einstein é acreditar em frases meio sem sentido se for atribuída a cientistas ou a ciência. Então as pessoas tendem a acreditar, não só ciência, né? Mas tendem a acreditar em frases meio malucas se forem ditas por, sei lá, cientistas, médicos, desembargadores, sei lá. Se um cientista renomado resolver fazer uma piada, aquilo vira verdade. Aquilo vira verdade. E às vezes nem ele mesmo sabe se é verdade. E as pessoas acreditam. Acreditam. É o efeito Einstein. Se o cientista falou... Se o cara falou, tá falado. Então essas fontes de informação, elas são mais críveis, as pessoas acreditam mais se tiver tal posição social, né? Isso é meio maluco. Aí o que os pesquisadores fizeram? Tem um site chamado New Age Bullshit Generator. Bullshit Generator, o que é? É um gerador de besteira. É um gerador, e ele existe mesmo, esse site. Você entra no site lá e pede pra criar uma frase. Ele cria uma frase maluca, só que uma frase que parece com sentido, né? Tipo, sei lá... Usou palavras difíceis. De difícil compreensão imediata, isso. Pronto. Quase um juridiquês, sabe? Entendi. E daí esse site gerava essas informações e na pesquisa eles colocaram as frases desse site e mostraram para esse grupo de pessoas pesquisadas. E as pessoas tendiam a acreditar, 76% das pessoas acreditaram nas frases e elas atribuíam isso, as frases eram atribuídas a cientistas ou gurus. Também tem gurus, né? Não só cientistas, mas gurus de espiritualidade, esses gurus que são namastê, que fazem meditações em grupo, essas coisas assim, que você acredita, mas não sabe se é verdade. Vai indo. E nessa pesquisa também eles descobriram que as pessoas que eram mais religiosas tendiam a acreditar mais nessas questões, nessas frases. E as pessoas que eram menos religiosas, ao contrário, elas meio que ficavam assim. Mas 76% é um número grande, né, na amplitude da pesquisa. Aqui no Brasil é gerador de lero-lero. Ah, então é esse aí. É esse aí. Tem um gerador de lero e o Bullshit Generator. Eu acho que eu vou usar isso aqui, não por nada. Então fala que você criou essa frase. Vou abrir o Instagram, entendeu? E isso aí. Vai dando só informação. no lero-lero. Exatamente. E como tem isso na rede social, né, André? Tem, nossa. E a galera acredita. Por isso que a gente, inclusive na semana passada a gente fez essa questão, eu e o Rafa aqui na nossa coluna, a gente fez essa questão de e se for tudo mentira. Então por isso que vá atrás da verdade através de você mesmo, não fique esperando, porque ninguém vai te dar a resposta oficial que você aceite que é sua, que você cocria a sua realidade através dessa resposta. Então vá atrás da resposta, por isso que é importante pesquisar. E aí, eu tenho um dado importante. Existe um pesquisador aqui, um psicólogo, que é pesquisador também em física e física quântica, e ele é famosíssimo aqui no Brasil, só que poucas pessoas conhecem ele. Pela questão de física quântica, não é muito divulgado, lógico. Mas o Norberto Kepp, é um senhorzinho já, ele é um pesquisador e um psicólogo, que eles, dentro do livro, ele chamou esses novos trabalhos, essas novas pesquisas dele de a nova física.
Então tem um livro dele chamado A Nova Física, o Norberto Kepp, que ele mesmo questiona algumas fórmulas do Einstein, entendeu? E pode ter sentido. Por isso que a gente fala, será que todo cientista tem toda a razão do mundo? Tem esse perigo, né? Então por isso que ele questiona. Ele faz questionamentos através de algumas fórmulas lá que Einstein propôs, mas que podem não ser verdade. E aí? Como que você vai acreditar, né? E aí tem a questão também, quando uma pesquisa, uma fórmula, alguma coisa é divulgada na mídia, ela é divulgada através de canais oficiais, como se fosse uma revista. Por exemplo, na medicina existe a PubMed. Tudo que é publicado pelos médicos, artigos que são publicados nessa PubMed, de várias pesquisas e de vários protocolos que são assinados e que são verificados, né? Por isso que existem aqueles protocolos de duplo cego, essas coisas assim, sobre todo tipo de medicamento que é lançado, essas coisas assim. E é colocado nessa PubMed. Daí existem milhões de outros sites oficiais que são publicados. Mas será que é mesmo? Será que a própria filosofia, a filosofia e a ciência sempre meio que entraram em guerra desde o começo, né? E que a filosofia fala assim, ó, a natureza existe, então coisas naturais acontecem, tipo o nascimento de uma planta é natural, ela acontece assim. Mas quando a gente coloca uma pesquisa científica dentro, são colocados vários protocolos e várias variáveis ali que se tornam muito juridiquês de novo. Daí as pessoas questionam, mas aceitam a verdade, porque não tem como você ir atrás e questionar e ver se por você mesmo, né? Porque você não tem equipamento científico, logicamente, mas algumas coisas são visíveis naturalmente. Por isso que a filosofia às vezes questiona bastante a ciência nessa questão, né? E, antigamente, no passado, havia uma briga eterna também da religião e da ciência, né? Quando a ciência não conseguia explicar, passava para a religião. A religião não conseguia explicar, passava para a ciência. Então, esse estudo foi bem divulgado assim, sobre a questão das pessoas pensarem que os experts ou os especialistas têm um QI a mais. Mas às vezes não tem, às vezes é só uma questão de ousadia. Exatamente. E é uma questão de descobrir fatos ali que podem ser verdade, depois que, lógico, são testadas várias vezes, daí sim vira verdade. Mas as pessoas sempre têm que questionar se é verdade. E ir atrás da verdade, não tem problema não ir atrás da verdade. Todos somos seres humanos, todos têm a mesma capacidade, é só ir atrás. Não fique com medo da sua capacidade. Não se subestime, você é capaz. Só que aí entra a zona de conforto, vitimização, autossabotagem. Eu não posso, não consigo, não quero, tô com preguiça. E a preguiça detona, né? A preguiça, aliás, olha só, esse Lero, ele tira sarro mesmo, né? Isso. Tanto que ele coloca assim, ó, um gerador de conteúdo onde importa mais o quanto você escreve do que o conteúdo. Ou seja, assim, ó, aparência é tudo, conteúdo é nada. Ele coloca aqui, inclusive, ó, aparência é tudo, conteúdo é nada. Certo. Justamente pra tirar uma onda disso, né, André? Sim, exatamente. Sabe que tá errado, sabe que é enrolação. Então, e às vezes as pessoas escutam artificialmente, né? Às vezes as pessoas, aquela escutar que entra no ouvido e sai do outro, só que aquilo fica no subconsciente e no final das contas, daqui a alguns dias... Você tá propagando Você vai isso, lembrar né? dessa coisa e fala, não, é verdade, eu escutei isso. É verdade. E daí vira o telefone sem fio, né? Vai Que falando, loucura. nossa, é verdade, aparência é tudo, coisas assim. E daí a pessoa acredita, porque foi dito pela Flávia Counsley. Olha só. Imagina, gente. Viu? Aí que o povo fala, sei não, hein? Ih, foi a Flávia que falou. Toma cuidado. Não sei. Mas é impressionante, né? Impressionante. Como as coisas acontecem. Exatamente. Lembra um pouco o efeito Mandela lá, né? O efeito Mandela é aquele... a gente já estudou aqui, o efeito Mandela é aquele fato que aconteceu, mas realmente não aconteceu. Por isso que o efeito Mandela foi dado ao Mandela, porque muita gente achou que ele morreu nos anos 80, mas ele morreu em 2013, né? Então, esse efeito Mandela são fatos que aconteceram. Uma pessoa foi falando, até virar verdade. Até né? virar verdade. É quase isso aí. O coletivo, né? A verdade coletiva. Inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo.
Muito bem. E só mais uma adição aqui, fora o efeito Einstein que a gente está falando aqui sobre acreditar em palavras ou frases que são ditas por autoridades. Na década de 60 existia um psicólogo chamado Stanley Milgram, que criou o experimento Milgram. O experimento Milgram era exatamente isso, foi criado na década de 60 lá na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e ele falava bem assim, ó, a obediência à autoridade, as pessoas respondem melhor à obediência à autoridade, mesmo indo contra a consciência moral. Então as pessoas tendem a acreditar nas autoridades, mesmo indo à sua consciência moral, e esse experimento foi feito assim, ó. Eles pegaram um grupo de pessoas e existia um ator ali para as pessoas verem. Aí o cara ia falando, dando ordens como se fosse uma autoridade, e o ator ia meio que sofrendo com essas ordens e aceitando mesmo assim. E era supostamente dado uma aplicação de choque nele. E daí, cada vez que o entrevistador falava para ele obedecer tal coisa, ele não obedecia e levava um choque. Então foi um experimento meio traumático. E as pessoas começaram a assistir esse experimento e começaram a achar que era algo real, porque era um ator ali, mas todos tendiam a aceitar as frases dadas pelas autoridades, porque não queriam sofrer, né? Não queriam levar choque e tal. Mas é interessante, né, André, a tendência que as pessoas têm, por exemplo, se você chega num lugar onde você foi convidado, onde teoricamente você deveria se sentir à vontade, mas tem alguém muito bem vestido, numa postura mais, né? Exatamente. Elevada e tal, a pessoa não precisa nem abrir a boca. Exatamente. Ela já é respeitada. Já é respeitada, só porque tá de terno. Só porque ela tá de terno. ou até pela a expressão pela mesmo, atitude, né? Pela expressão corporal. E aí, automaticamente, se aquela pessoa falar qualquer coisa, as pessoas tendem realmente a aceitar. Porque supostamente aquela pessoa é inteligente. Por quê? Porque ele tem uma boa postura. Exatamente. Porque ele, né, tem um olhar e tal. Todo mundo olha o Bruno e fala, nossa, ele é bravo. Mas não, eu sou um doce. Ele é um doce, Eu sou é um verdade. docinho. Mas veja como a nossa expressão também corrobora para isso, né? Exatamente. A aparência Viu? e tudo mais. E ao contrário, né? Eu tinha amigos que... outros amigos que tinha um cara que era muito rico. E ele foi comprar um carro vestido de moletom. Aí quando... era o sonho do meu pai, ganhar na Mega Sena de chinelo Então. e bermuda e camiseta velha pra comprar um carrão, só pra eles falarem, olha, o senhor não tem como O senhor ele... entrou na loja errada. Exatamente. E daí o cara tirou a mochila cheia de dinheiro e cai a cara de todo mundo, né? E o cara compra um carro cheio de dinheiro. E a gente tem ali, essa tendência, então, a respeitar um título mesmo, sem saber se aquela pessoa sabe ou não Exatamente. aquele conteúdo, né? Exatamente. Coisa doida. E esse experimento do Milgram foi aplicado no Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era um oficial nazista e ele era um cara que colocou todo mundo lá na área do Holocausto lá, que ele que deu ok, a chancela vai. E ele foi colocado nesse experimento do Milgram e ele falou que ele estava só seguindo ordens. Então essa é a questão também, né? É isso que a gente falou da consciência moral, né? O cara seguia ordens, mesmo indo contra, talvez, a sua consciência moral. Tem gente que não tem isso, né? Mas talvez esse Adolf Eichmann fez coisas indo contra a consciência moral, mas seguia ordens. Daí é um grande problema, né? Por exemplo, vamos aqui pensar assim, aquele avião que soltou a bomba em Hiroshima e Nagasaki, o Enola Gay, ele... Foi a bomba, por exemplo, os pilotos que estavam lá, eles podiam ter negado ir soltar a bomba, né? Mas é isso ordens... que me faz pensar, né? Como se comanda um exército, como se é impossível você pensar que todo mundo realmente concorda com aquilo. Vamos bombardear uma cidade, um hospital onde tem criança, uma escola. Então. E absolutamente todos aqueles soldados. Aí eu fico pensando assim, a maioria, gente, é só falar não. É só falar Se não, rebela, vai contra esses caras, porque são vocês que estão com as armas, né? Exatamente. E aí a gente fica pensando, por que todo mundo vai? Por que, André? Responde, então, por favor. Não sei se a gente já falou aqui da Akhenaton, que era aquele faraó egípcio antes de Cristo.
Ele fez isso. O exército dele estava preparado para ir a tal lugar. Daí ele mesmo falou, não, ninguém vai. E todo mundo aceitou, entendeu essa questão de não precisa ir para matar alguém. Eles entenderam isso e não foram. Então essa questão realmente da tua consciência, aí é uma consciência mais coletiva, né? Mas da tua consciência dizer, não quero, e ir contra isso. Só que daí, lógico, tem consequências, você vai assinar um contrato que você vai ter que pagar as multas, e é assim. E na vida é assim, por exemplo, até eu ia chegar nessa questão aqui da obediência moral relacionada à física quântica. Por exemplo, se os pilotos do Enola Gay não jogassem a bomba e falassem assim, não, nós não vamos jogar a bomba, eles falavam pra ele, não, então a gente mata você, então beleza, então matar. Vai, mata. Pronto, aí a partir desse momento entra a física quântica nessa questão e você vai ser morto por uma ação que você não é a favor e a sua vida continua, a sua vida eterna continua. Isso que é mais complicado de entender, mas você tomou uma ação ali que te deu vamos dizer assim, um crédito universal, porque você foi contra uma coisa de maldade, né? Você foi contra a maldade. Então te deu um crédito universal para você continuar vivendo tua vida eterna e ter outras experiências para que você siga o seu caminho na positividade, né? Então mostra ali que você é uma alma do bem e que você está aqui para fazer o bem. Aí, se eles se negassem a fazer, poderia ter acontecido isso. Então a gente mata você. E outra coisa, existem cúmplices também, né? A tiazinha que fazia café lá pros caras que foram soltar bomba também é cúmplice, porque ela sabia. Ou vai dizer que ela não sabia? Tem isso. Vai saber, né? Então, os estagiários que estavam ali, quem trabalhava ali sabia que aquele dia ia ser soltada a bomba e a pessoa fez o cafezinho para os pilotos irem soltar a bomba. E faz parte, é cúmplice, não tem por que não. Teu crédito está comprometido. Exatamente. De qualquer jeito. Exatamente, por isso que eu falo, é difícil você tomar essa decisão porque vai ter consequências, e consequências graves, né? Você vai ou perder emprego, ou pode ser ameaçado, ou pode ser morto mesmo, porque você tomou uma decisão de não seguir com aquela maldade, de certa forma, né? E faz parte. Então, por isso que o experimento Milgram foi muito questionado, teve muita polêmica por fazer essa questão de trabalhar com choque e as pessoas obedecerem ao superior, porque vai seguir as regras ou seguir as ordens, e às vezes é uma ordem que não está muito bem definida ali e você vai contra a tua consciência moral. E a consciência moral é que vale no final das contas, hein? Tanto nesta dimensão quanto nas outras dimensões. Não esqueça disso. Hein? É melhor ficar longe desse povo aí, viu, gente? Então. Mas aí que tá, essa preparação, né, de onde você vai, qual caminho você vai trilhar, aquilo, cuidado com o que você deseja e tudo mais, porque a gente sabe que chega em determinadas situações aí que você tem que tomar decisões que você não... Então. E aí você fala assim, poxa, mas eu mereço tanto esse cargo, mas se eu assumir esse cargo, eu sei que eu vou prejudicar... né? Mas aí quem que merece cargo? É você ou teu ego? Então, exatamente essa a coisa de prepare-se, né? Exatamente. Tipo, pense em absolutamente tudo e Exatamente. tal. Porque a gente também tende a tomar decisões a nosso favor, obviamente, né? E falar, depois eu penso no resto. E o depois, ele às vezes não te dá tempo. Não dá tempo. E você tem que tomar uma decisão muito rápida que vai contra a tua ética, a tua moral, enfim. Exatamente. E acaba fazendo por pressão, né? Exatamente. Muita gente fala assim, o cara é honesto, ele vai pra política, ele vai continuar honesto e tal, né? E muita gente fala assim, não, mas será? A política é um caminho de acordos, é um grande teste, né? E é acordo pra todo lado. Você tem que assinar contrato pra todo lado. É incrível. E assim, não só na política, são em vários, né, campos aí que você, de repente, você tem que tomar decisões que você fala, nossa, não queria estar no meu lugar agora, né? Quanto maior o cargo, maiores decisões você vai ter que tomar. E as decisões que você vai ter que tomar, quanto maior o cargo, envolve um maior número de pessoas abaixo de você, né? Então, cada vez você sobe mais, tem mais pessoas que dependem de você abaixo. É complicado, né? É complicado. Então, cuidado com o que você deseja. Mas você também pode ser um agente transformador. Claro, você pode ser um cara, um desses top da hierarquia aqui, que você pode fazer muito boas coisas. Lógico que o sistema vai vir atrás de você também. Mas certeza. se você souber trabalhar, vai ser ameaçado? Vai ser, sei lá, teu caminho vai trilhar caminhos perigosos? Vai, mas se você pelo menos tiver um dia que você possa fazer alguma coisa pelo bem, perfeito, né?
Olha, pra se pensar, hein? Independente da posição, tudo vai ter uma consequência. Tudo vai ter uma consequência. Todos os caminhos têm. É o efeito borboleta, né? Uma borboleta bate a asa aqui e mexe uma árvore lá na China, coisas assim. Então tudo tem uma consequência. E consequências que vão além do nosso universo aí. Muito bom. Então, assim, cuidado com o que você deseja, seja corajoso. Exatamente. Né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. É uma vida de coragem, na verdade. E existe alguma maneira da gente se preparar para isso? Você sabe que você vai assumir algo muito importante, que a tua decisão vai impactar a vida de muita gente. Existe uma maneira de se preparar? Através de... Eu acho que você deveria colocar uma ideia como se você fosse os próprios Simpsons. Você prever o teu futuro, entendeu? Você trilhar ideias e questões do teu futuro. Mas daí vai através da meditação, através de sua e saber sua conexão, quem tá né? ao teu lado, né? Saber quem tá ao teu lado, se é verdadeiro, se é um amigo verdadeiro ou não é, ou só tá por interesses. Então você tem que perceber isso, não deixa os outros perceberem. Eu tenho uma frase sempre que eu coloco no meu livro várias vezes, que é: se você não controlar a sua vida, alguém controla. Então, pense nisso. Pense muito nisso. Essa frase é pra você, pra toda a tua vida. Senão alguém controla. E aí, você dançou. É verdade. Né? Então, exige bastante discernimento. Discernimento. Minha mulher mandou dizer que eu não gosto. Então, viu? Às vezes é melhor ouvir melhor, né? a esposa, não é mesmo? É sutil, Ela falou que eu não quero ir jogar bola. Então. Aí tem aquele amigo que fala assim, não, vai. Aquele cara que você já tá ali perto, não, ela falou, vai. Vai. Mas aí você chega, o cara encontra o amigo e ele fala, mas ela não falou vai? Aí o cara fala, não, ela falou um vai diferente. Tá diferente ele, cara, o tom. Melhor não se ir. ela falou vai, dele, o cara é verdade, né? Qual que é teu nome, amigão? Satanás. O diabinho e o anjinho ali, ó. Sempre os dois estão ali te cutucando. Ouça sua mulher, meu querido. É melhor, pelas consequências é melhor. André, isso e muito mais lá nos conteúdos. As nossas redes sociais, @QuantumDocs, Docs com X. E nosso canal de estudos é estudos.quantumdocs.space. Tem bastante coisa também lá no nosso YouTube, que também é @QuantumDocs. Você procurar lá, se você acha. Muito bem. E a gente até recebeu aqui comentários falando assim, poxa, será que eu posso participar desse grupo de estudos presencial com o André? Responda. Você pode. Primeiro entre lá no nosso Instagram, @QuantumDocs, lá tem bastante informações. Aí lá você vê se você quer entrar ou não, porque lá tem assuntos variados. Sim. Talvez vá contra os seus paradigmas, os seus dogmas, mas se achar que é possível e você gosta desses assuntos, por favor. E se tá aberto a aprender coisas novas, Sim, né, André? com certeza. E também outras mensagens que chegaram aqui na sexta-feira. O nosso querido Rafa Lobo, ele não estava presencial, mas a gente teve o conteúdo dele por aqui. Aí automaticamente as pessoas falaram assim, pela lógica, Estaria junto André e Rafa. André e Rafa. Olha só. Então temos que combinar mais um parzinho ali. Vamos ver. Mais uma collab. Vamos ver se ele me chama nessa sexta. Vamos ver. Vamos ver. Será? Vamos ver Rafa Lobo. A cantada Oficial. tá dada, viu? A dica foi dada. É isso aí. Andrezinho, muito mais lá nas redes sociais e também todas as segundas aqui com a gente. Com a gente. Eu queria só abrir um parênteses aqui, dar um feliz aniversário para minha sobrinha que está ouvindo a gente. Ela é numa quânticazinha, a Duda. Ô, Duda! Feliz Parabéns quânticos para você. Exatamente. Feliz aniversário quântico. Muito bom, Duda. Parabéns, tá? Um dia vem com o tio e a tia aqui. Isso, exatamente. Valeu, André. Valeu, brigadão. Quem sabe até sexta? Quem sabe até sexta, o Rafa Lobo oficial. Vai, Rafa Lobo. Valeu, André Wormersbecker, Corações e Mentes. Hoje a gente falou sobre o efeito Einstein. Quer saber mais lá nas redes sociais e também na página do Jornal da Mix Curitiba no Spotify. Valeu, André. Valeu, obrigado. Mix 73, a gente vai fazer um intervalo, é rapidão. Voltamos já. Jornal da Mix. Oferecimento Porto a Porto Vinhos e Gastronomia. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade.